Doutor, eu não sei esses detalhes, eu estou lhe dizendo que o que eu ouvi falar. Ok. Sem mais, Celso. Pela defesa do João e do João Auler e Dalton, boa tarde. Boa tarde. Eu vou repetir, Excelência, até algumas perguntas. Eu só queria entender o seguinte: o senhor falou que o senhor é um dos acionistas aí dessas empresas da Toyo, da Cetal, e depois o senhor fez essa parceria com a Toyo, não é isso? Não, perdão, eu vou corrigir o senhor. Isso, explicando inclusive como é que o senhor conheceu, desde quando o senhor conheceu e qual a relação societária que o senhor tinha com o senhor Augusto. Sim, vou corrigir o seu entendimento com todo prazer. Eu tenho 3 empresas de consultoria e assessoria. Uma chama-se Treviso Empreendimentos, outra chama-se Piemonte e outra chama-se Auguri. Essas 3 empresas, elas foram montadas porque o primeiro motivo de se constituir a Treviso foi um convite feito pela Pirelli há 31 anos atrás, onde ela nos convidou para que representasse a Pirelli em algumas atividades comerciais. Então, aí foi montado a Treviso. Como disse, mais ou menos em 2007, a Pirelli Cabos, divisão Cabos, foi vendida para o grupo Goldman Sachs, no sentido de se tirar a liability desse contrato que nós já tínhamos de longo prazo. A Pirelli, então, nos propôs um acordo de rescisão desse contrato, o que foi feito, e a Prysmian Cabos e Sistema nos contratou através de uma nova empresa que chamou-se, então, Piemonte. A Auguri foi uma empresa que, inicialmente, teve-se como ideia de montar uma empresa para representar a WEG Motores, que soube do sucesso da nossa operação frente à Pirelli, e nós iniciamos e chegamos quase à assinatura de um contrato, e, no sentido de estarmos prontos para essa assinatura, constituímos a empresa Auguri. Mas depois esse contrato com a WEG Motores não prosperou. Então a Auguri ficou uma empresa que nós utilizamos eventualmente para alguns contratos spot, não tendo uma representação específica para ela. Então, tanto a Treviso como a Piemonte, como a Auguri, começaram com 3 sócios. Um dos sócios faleceu e... Não, mas eu acho que a questão dele o senhor tem participação societária na Toyo? É essa a questão? Não, com o relacionamento com o Augusto. Então, só encerrando a primeira parte... Um pouco mais breve, então. Pô, não. Meu contato com o Augusto, ele data de 2001, quando a Toyo fez a primeira operação de Project Finance no Brasil e escolheu a Cetal, que na época era a BB Lumos, como parceira. E o Augusto Mendonça, naquela época, junto com o irmão dele, o Roberto Mendonça, era sócio da Cetal. Então, conheço o Augusto desde essa época, perdi um pouco o contato com ele e voltamos a estar juntos no projeto da Revap, que chamou-se Ecovap, que era um consórcio entre Toyo, OAS e Cetal. Muito bem. Voltando aqui às respostas que o senhor deu para o doutor procurador, quando o senhor mencionou a regra do jogo, no seu termo de colaboração número 1, o senhor diz que, a respeito da regra do jogo, o
seguinte, entre aspas, que a exigência do pagamento de propinas partiu do diretor de abastecimento Paulo Roberto Costas e do diretor de engenharias Renato Duque. O senhor confirma isso? O senhor está falando para que caso? Eu estou falando Revap. Está aqui. Que o contrato seguinte que o declarante participou foi da Revap, obtido pelo consórcio denominado Ecovap, entre setembro e dezembro de 2007, formado pelas empresas Toyo, representada por Mitsubishi, OAS, por Agenor, Perfeito. SOG, etc. Perfeito. Então, o senhor pergunta se eu confirmo. Que a exigência do pagamento de propinas partiu do diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa, diretor de engenharia Renato Duque. Confirmo. E essa é a regra do jogo que o senhor denomina. Essa é a regra do jogo. Essas exigências foram feitas diretamente para o senhor? O senhor presenciou essas exigências? Sim, diretamente a mim. Durante o tempo que o senhor teve contato nesta obra e em outras com esses dois diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, essas exigências foram sempre constantes? Eles sempre fizeram exigências? Eu diria ao senhor mais. Chegou um determinado momento que essa conversa já não era mais necessária. Era a regra do jogo. Então era simplesmente uma confirmação daquilo que já existia. Pagava-se por medo? O senhor me fez uma pergunta difícil de responder. Não é medo. Pagava-se pela vontade de se obter sucesso. Porque senão poderia não ocorrer o contrato ou não o pagamento. Com certeza. O pagamento não. O contrato. Apenas o contrato. Apenas o contrato. Muito obrigado. Eu não tenho mais perguntas. Defensores? Senhor Júlio Camargo. Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Qual é a formação do senhor, senhor Júlio? Eu cheguei até o último ano de administração de empresa na Escola Superior de Administração de Negócios e acabei repetindo na área de filosofia, então não me formei. Tá bom. Senhor Júlio, obrigado pela resposta. Imagina. E vamos agora. O senhor conhece o Dr. Ricardo Pessoa? Conheço muito. O senhor o conhece há quanto tempo? Eu diria seguramente desde o ano de 2000. Não só o conheço, como aprecio muito sua figura. E, já que o senhor disse isso, o senhor aprecia muito a figura dele, por que motivo? Ou por quais razões? Você é um empresário competente, com quem nós eu tive o prazer de conviver com o Ricardo intensamente nesse projeto TUC, durante 6 anos, um projeto onde houve um convívio praticamente diário, ou, para não exagerar, 2 vezes semanal, e nesse contato nós, evidentemente, desenvolvemos uma empatia, diria até o senhor, e de maneira que esse é o motivo desse meu relacionamento com o Ricardo. Eu agradeço, senhor. E eu perguntaria ao senhor, diante do que o senhor disse, o senhor o qualificaria como um homem trabalhador ou como um preguiçoso, desatento ao trabalho? Como é que o senhor o qualificaria na qualidade de empresário? Extremamente trabalhador. O senhor, quando foi ouvido no termo de colaboração, o senhor fez menção, e me perdoe se eu estiver repetindo a pergunta, pode dizer cortar imediatamente. Não, imagine. Referindo-se a um contrato que era da Comperj. O senhor falava da consultoria entre a Treviso e o consórcio TUC, o qual originou um pagamento de comissão em favor do declarante. E aí, aspas agora, que para que tal contrato fosse viabilizado, houve exigência de vantagem indevida pelo diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa. O senhor confirma essa expressão de que houve exigência de vantagem indevida? Confirmo. Eu queria lhe fazer uma pergunta também. Isso já lhe foi indagado logo no início,
se o senhor ouviu, acho que foi o doutor procurador que me indagou, eu vou indagar novamente com outro viés. O senhor disse que ouviu falar no tal clube, na existência do tal clube, mas pelos jornais mais recentemente. Confere? Confere. Na época, o senhor nunca conversou sobre isso com o Ricardo? Não. Dentro ainda dessa indagação, o senhor obviamente já ouviu falar na ABEME. Sim, sem dúvida. A Associação de Classe das Empresas de Engenharias que trabalhavam nessa área, verdade? Sim, isso é verdade. O senhor saberia dizer, se souber, evidentemente, no que consistia a atuação da ABEME em prol das suas associadas? Olha, a ABEME foi uma associação, inclusive, presidida pelo Ricardo, e que teve uma contribuição muito grande no sentido de, especificamente com a Petrobras, estabelecer normas de procedimento e que garantisse aos construtores os seus direitos, porque a força econômica da Petrobras é uma coisa tão descomunal que, se não houver uma contraparte e se não houver uma negociação sobre essas condições, o jogo fica muito desequilibrado. Então é correto concluir que a ABEME funcionava para equilibrar o jogo? Diria que ela servia para trabalhar em prol dos seus associados, tentando minimizar os riscos quando da participação dos seus associados nos contratos. Muito obrigado. O meu colega, Dr. Celso Vilardi, expoente da advocacia, isso aqui é para a júri, né, Marisa? Conheço muito. Só para a júri. O meu colega indagou por que motivo as pessoas cediam a essa exigência, se seria por medo. E o senhor disse que era para uma vontade de sucesso. Eu respeito a sua resposta e nem poderia ser diferente, mas eu faço uma indagação dentro deste contexto, ou neste contexto, sobre o seguinte: quando nós estamos diante de uma exigência, no caso concreto, se não se cedesse ou não se atendesse à exigência, o que aconteceria com o empresário, com a empresa, os seus empregados, maquinário, etc.? O senhor pode falar, por favor? Não, doutor, eu acho que a expressão medo, ela, só me perdoe, não é correta. Não, eu nem discuto isso com o senhor. Eu acho que é o seguinte: o empresário tem a sua missão, não só como empresário, como desenvolvimentista da sua empresa, como também social. Então, ele tem uma oportunidade pela frente, onde ele se sente competente para exercer, ele tem um corpo técnico que ele investiu e que ele, então, chegou a uma capacitação através de seus registros, através dos seus certificados. O cabedal dele. Ao cabedal. Perfeito. E vê uma oportunidade na sua frente. Então, é mais natural que ele queira obter esse contrato até para pagar os investimentos que ele já fez e também para, evidentemente, obter o lucro que precisa. Cada empresa precisa ter o lucro necessário. Não pagar significaria ficar alijado da contratação? Com certeza. Em bom português. Com certeza. Tá. Respondendo uma pergunta do doutor procurador, o senhor respondeu o seguinte: olha, eu não paguei nada, se bem entendi, né? Resumindo em português simples. Eu não paguei nada, mas as minhas contrapartes no consórcio, leia-se Odebrecht e UTC, eu deduzo que pagaram. É só uma dedução, porque o senhor não celebrou com eles a avença de que eles pagariam. O senhor celebrou essa avença com eles? Não celebrei, doutor, mas... Essa é a pergunta. É só uma dedução porque depois o contrato saiu, é isso? É porque o contrato saiu e porque, como eu disse, o senhor era a regra do jogo, de maneira que... Não, eu não disse isso, quem disse foi o senhor. Mas eu respeito e sei que o senhor fala a verdade. Aliás, eu falei como eu disse, né? Claro. Não, eu entendi como o senhor disse. Não, como eu disse, perdão. Essa era a regra do jogo, de maneira que, se não tivesse pago, com certeza nós não teríamos obtido esse contrato. Eu agradeço, senhor, e boa tarde. Boa tarde. Todos têm perguntas? Eu defendo Eduardo Leite. Boa tarde, doutor. Boa tarde.
Vamos conversar de costas. Doutor, Fique à vontade. Minha mãe me ensinou que é falta de educação, mas... Não, o senhor não pode virar porque está sendo gravado. Não dá para ir, não grava. Então, data vênia, peço perdão. Eu vou começar a perguntar ao senhor, na esteira do que perguntaram o doutor Toron e o doutor Celso anteriormente, a respeito dessa pressão para que pagamentos fossem feitos. O senhor respondeu que perderia os contratos, mas essas pressões não diziam respeito a pagamento, não é isso? Essas exigências não eram feitas para que as empresas recebessem da Petrobras, né? Quer dizer, com certeza. Eu pergunto ao senhor, no que tange aos aditivos, será que não? Porque o aditivo era um plus adicional ao contrato no que tange a pagamentos. E havia pedidos quanto dos aditivos, havia exigências da Petrobras quanto dos aditivos. Essas exigências não eram para que os aditivos fossem honrados, vale dizer, para que pagamentos fossem feitos? Doutor, não posso lhe responder com essa objetividade que o senhor está colocando. Pois não. O que eu diria é o seguinte: os aditivos, eles começam na obra, eles não começam na instância superior. De maneira que, se não houver um mérito, o aditivo não prospera, né? O que eu posso lhe responder, talvez, é o seguinte: que o aditivo chegava num determinado momento, após inúmeras negociações, várias comissões, obras, passando por um gerente 1, gerente 2, comissão 1, comissão 2, isso chegava num nível de decisão para que a diretoria plena aprovasse. E aí sim, nesse momento, a regra do jogo era exercida. A respeito da Camargo Correia, quando o senhor começou o seu relacionamento com a Camargo Correia? Mais ou menos em que ano? Em mais ou menos no ano de 2000, nós, ainda no governo Fernando Henrique, nós tínhamos um financiamento para um gasoduto que ligava Rio a Campinas. Naquele momento, a estruturação era ter uma SPC que garantisse, em frente ao financiador, o desempenho das obras. E a Camargo Correia, naquele momento, era a maior empresa financeiramente consolidada, e a Toyo, junto com a Petrobras, definiu por escolher a Camargo Correia como sua parceira. Durante a década de 2000, de 2010, o senhor continuou a ter relacionamento com a Camargo? Continuei. Durante os primeiros anos, com quem o senhor tinha contato da Camargo Correia? Quais eram os primeiros contatos? Anos foi com o Dr. João Auler e com sua estrutura toda. Depois veio como diretor comercial o Dr. Leonel Viana e, ultimamente, o Dr. Ricardo Leite. Mas estou falando ao senhor... Eduardo Leite. Eduardo Leite. Mas estou falando ao senhor simplesmente pessoas básicas, né? Porque convivi com inúmeras pessoas dentro da Camargo Correia. O senhor poderia citar o nome de algumas dessas outras pessoas? Pois não. O Fernando Picoroni, o Dr. Dalton, olha, são tantos. Tá bem, apenas para... O senhor teve contato com várias pessoas. Dr. Leonel Viana, Dr. Celso Araripe, que foi presidente da Camargo Correia. Pois não. Eu vou agora fazer algumas perguntas a respeito da Repar. O senhor se lembra em que ano esse contrato foi firmado? Então, se não me engano, 2007, 2008. O senhor se lembra quem assinou esse contrato em nome da Camargo? Não me lembro. Não sei. O senhor firmou um contrato, em razão da Repar, um contrato de consultoria com a Camargo. É verdade. Quem firmou esse contrato? Se não me engano, Dalton e o Eduardo Leite. Mas
não posso lhe garantir esse detalhe. O senhor nos disse que o Eduardo Leite passou a representar a Camargo no curso desse contrato, não foi isso? É verdade. No que consistia esta representação? Bom, ela consistia de, junto com a Camargo Correia, estabelecer desde a parte de suprimentos, uma vez que, como disse o senhor, eu tinha uma convivência com a Toyo Engenharia bastante grande e sem nenhuma quebra de ética pude passar a Camargo uma série de informações não privilegiadas da Toyo, mas como fornecedores melhores, como executar obra, coisas que não feriam a ética junto à Toyo e que poderiam tornar esse contrato melhor para a Camargo Correia. Muito bem. Me diz uma outra coisa, por gentileza. O senhor nos informou que Eduardo Leite teria lhe dito para não se preocupar com Paulo Roberto. Para não se preocupar com Paulo Roberto, porque a Camargo estaria conversando, é isso? É verdade. Falou quem da Camargo estaria conversando? Não me falou. Não falou. Mas falou que a Camargo estaria conversando. Ele falou, olha, Júlio, isso aí você não precisa se preocupar com a parte de abastecimento, porque a Camargo está cuidando disso, então gostaria que você se concentrasse na parte da engenharia. O senhor Eu disse não vi quem falou isso para o senhor? O Eduardo Leite. que a Camargo estava conversando, não é isso? O senhor fala, folhas 2 do bloco 5, eu vou pedir licença para ler, e queria ver se o senhor me confirmaria essa sua assertiva. Pois não. Só um instantinho, por favor. O senhor afirma que conheceu Eduardo Leite em 2007, que ele assumiu a diretoria comercial. O senhor sabe se foi em 2007 que ele assumiu a diretoria comercial? Não tem certeza. E aí o senhor diz que afirma nunca ter discutido com Eduardo Leite as questões de propina. Queria saber se o senhor confirmava isso. Confirmo. Bem. Eu estou satisfeito. Até um esclarecimento aqui. O senhor falou que o senhor Eduardo Leite teria dito ao senhor que ele estaria tratando a parte do abastecimento. Não, que ele não. Que ele não. Que a Camargo. Camargo estava conversando com o abastecimento, que, portanto... o senhor cuidar da parte de serviço. A parte de serviço. E depois agora o senhor mencionou que o senhor nunca tratou com o Eduardo Leite sobre essa questão de propina. Propina, porque... Não tem uma contradição, hein? Não. Porque não era propina. Não, doutor, pelo seguinte, excelência. Pelo seguinte, no meu contrato, né, eu iria dar a propina para a parte de serviço. Mas eu nunca falei, não só a Camargo, a nenhum dos meus representados, eu nunca disse que aquilo era propina. Eu disse que aquilo, eu tinha um custo total. Expunha aquele custo e a pessoa aceitava ou não aceitava. Dentro desse custo havia propina. De maneira que eu nunca conversei com o Eduardo quanto, como e por que eu iria pagar para a área de serviço. Ficou claro, senhor? Desculpe, doutor, precisava de esclarecimento? Tem mais alguma indagação? Não, eu vou ser muito franco, Vossa Excelência, me permitir. Uma indagação que me pareceu mais pertinente é o Ministério Público fazer do que a Vossa Excelência. Doutor, havia uma me contradição nas declarações dele e o juiz, o papel do juízo é esclarecer contradições. Foi não, na opinião de Vossa Excelência. Tá certo. Alguém mais tem perguntas? Eu tenho. O cliente não está na sala, o cliente queria sentar à mesa. Então eu vou iniciar depois quando ele chegar. Ele Quer pô-lo aqui? Se for permitido, doutor, eu lhe agradeço. Outros defensores têm perguntas? Talvez então outros defensores primeiro, doutor?
Então eu vou iniciando, daí quando ele chegar, se tiver alguma pergunta... Chegou já. Doutor Júlio, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o advogado Alberto Youssef, Pois não? que o senhor conhece, claro, Conheço. está aqui ao meu lado. Sim. Então, eu vou te pedir para que ele me auxilie em algumas perguntas, até para esclarecer a questão dele também ser colaborador. E antes de qualquer coisa, eu vou me ater ao que o senhor disse no dia 31 de outubro, no termo de colaboração número 4. O senhor confirma, evidentemente, tudo o que o senhor disse à Polícia Federal. Sim, confirmo. Então tá. Nesse dia, posso ler, doutor Sérgio? Só para... Doutor, mas diz respeito ao objeto dessa ação penal? Diz, claro, Tá. total. O senhor afirma que o senhor sempre combinava as propinas diretamente com José Zanini. Isso é verdade? Eu sempre o quero, doutor. O senhor combinava tudo com José Zanini, ou seja, como seria feita a distribuição da propina para Paulo Roberto Costa. É correto isso? Enquanto ele era vivo, sim. Sim, enquanto vivo, sim. Após o falecimento dele, então, o senhor passou a discutir diretamente com o Paulo Roberto Costa. Com o Paulo Roberto Costa. Perfeito. Nesse depoimento, o senhor se refere ao Alberto Youssef como um leva e traz. Eu queria que o senhor explicasse isso, por favor. Na época do Dr. Zanini, realmente era um leve e trás, também, posso dizer, na época do Dr. Paulo, que também era um leve e trás. Porque o Dr. Zanini combinava a propina e o Alberto aparecia e dizia, olha, ficou combinado tanto que tem que ser pago, combinava-se como ia se fazer, como ia se operacionalizar, e a liquidação da operação era feita com o Alberto Youssef. Perfeito. Ou seja, e o mesmo acontecia com o Paulo Roberto Costa. O mesmo acontecia com o Paulo Roberto Costa. Não é correto, o senhor pode afirmar, a figura do Alberto Youssef, hierarquicamente, era subsidiária, primeiro ao José Zanini e depois ao Paulo Roberto Costa. Era. Ele não tinha poder na Petrobras para ajudar as empreiteiras, para nada, não participava das conversas. No meu caso, não. Estou satisfeito. Estou satisfeito, excelência. Obrigado. Não tem pergunta. Outro defensor tem perguntas? Alguns esclarecimentos do juízo também. Senhor Júlio, não ficou claro... interrompe a gente.